a frustração e a ansiedade, elas podem descambar para um quadro clínico de doença mesmo, doutor? Pode descambar para um quadro clínico de doença porque uma doença mental, como uma depressão e uma ansiedade, ela é um somatório de componentes genéticos, de componentes bioquímicos, hormonais e de componentes comportamentais, que é o estresse. Se você tiver uma grande carga de estresse e não tiver nenhum dos outros dois componentes, você pode desenvolver um quadro depressivo ou ansioso. E isso está relacionado ao mundo do trabalho ou ele tem uma manifestação diferente no caso do funcionalismo? Isso está relacionado ao mundo do trabalho de maneira geral, mas o funcionalismo ele tem algumas características, o funcionalismo público ele tem algumas características que diferem da iniciativa privada. Na iniciativa privada, quer queira, quer não, é muito mais presente um termo chamado de meritocracia. Olha, o indivíduo se esforçou mais, o indivíduo trabalhou mais, o indivíduo produziu mais, ele contribuiu com mais ideias, ele tem mais chance de ser promovido. Porque você enxerga o produto final do seu trabalho, ele é palpável? Ele é palpável. Agora, o indivíduo que chega atrasado no trabalho e sai atrasado, ou não desempenha as funções dele enquanto o outro desempenha, ele acaba ganhando a mesma coisa que o outro desempenha. Isso é uma coisa que vem mudando no mundo inteiro e eu acho que acredito que vai ser alvo de mudanças no Brasil também. A meritocracia vai estar presente no serviço público brasileiro. E eu acho que a meritocracia é uma coisa extremamente saudável para a mente, para o corpo e para o funcionalismo em si. Que efeito psicológico tem a estabilidade, por exemplo, hein, doutor Hamilton? Olha, é uma pergunta interessante. Ninguém nunca me fez essa pergunta antes. A estabilidade, né? A estabilidade, ela traz uma sensação de segurança, né? Mas ela pode colocar o indivíduo numa zona de conforto perigosa. De se acomodar. De se acomodar. De achar que não precisa ou que não tem condições de fazer mais nada. Eu não vou fazer mais nada, eu não preciso lutar mais por isso daqui. Eu estou na minha zona de conforto. A zona de conforto é toda aquela situação que a gente se encontra onde não é necessário mais fazer mudanças. E a vida, ela está relacionada a mudanças. Se você não muda, você está muito próximo de uma pedra, de uma rocha. Até as plantas mudam, né? As plantas crescem, as plantas evoluem, crescem. E a estabilidade dá isso aí para você. Ela fala, olha, teoricamente você não precisa mais do que isso. Você chegou no seu ápice. E o senhor tem uma história interessante aí, pessoal, Eu já fui servidor público, sim. Eu fui servidor público por 9 meses. E por que o senhor não é mais? Bom, é claro que é um perfil pessoal, mas o meu perfil ele é mais, digamos assim, mais criativo. Eu sou uma pessoa que busca mais contribuir com ideias. Eu não consigo me adaptar a uma rotina pré-programada. Eu acredito muito em meritocracia. Esse conceito de que se você tiver mais ideias, se você conseguir produzir mais, se você conseguir contribuir mais, você deve realmente ser recompensado por isso, é uma coisa, acho que natural, a natureza tem isso, né? E é natural para a mente também. E no serviço público eu não encontrei esse formato. Mas eu faço aquele conceito de meia-culpa, né? O servidor público, como eu estava conversando com você antes de iniciarmos a conversa oficial, o servidor público ele tem que saber que ele deve ser o autor da própria mudança dele. Ele deve ser a pessoa que vai orientar a meritocracia para ele mesmo e para as pessoas em volta dele. Ele pode ser um disseminador da meritocracia no lugar onde ele está. Se ele esperar o chefe dele falar, faça isso, faça aquilo, vamos melhorar, porque meu chefe não falou, eu não fiz. Numa posição passiva ali? A posição passiva no serviço público, ela é mortífera. Ela vai finalizar com as expectativas de mudança e de crescimento pessoal. Mas esse tipo de comportamento não é consequência, por exemplo, do fato de que quem trabalha para o governo, quem é servidor público, não necessariamente tem a ideia de que tem um patrão, ele não consegue enxergar ali o patrão imediato, ele não tem muita noção de que o que ele está fazendo, até porque o resultado final daquilo que ele faz não é mensurável muitas vezes, né? O resultado final não ser mensurável, isso depende muito, né? Você deve entregar os seus produtos no final do mês ou no final da semana. Eu acredito que todos os servidores são assim. Eu tinha que entregar, eu tinha que atender X pacientes em determinados períodos.
É claro que servidores que trabalham na função fim, em cargos que ele está realmente desempenhando a função final da carreira dele, isso é mais palpável. Servidores meio, onde o indivíduo está em, muitas vezes, serviços administrativos e burocráticos, isso é mais difícil, mas com certeza ele vai ter metas. E essas metas, se não estão presentes no serviço, o indivíduo que entrou lá, ele pode ser o disseminador dessas metas e trazer meritocracia para a vida dele e para os colegas em volta. Um empreendedor. Um empreendedor pessoal da própria carreira e no próprio serviço, quer queira, quer não, o indivíduo ele está à frente, ele é o próprio chefe. E realmente eu não acredito que o servidor público encare que tenha um chefe. A melhor maneira que ele pode pensar é que ele é o próprio chefe. Porque se de repente alguma ideia que ele tenha, ou alguma iniciativa nova que ele queira implementar, for de alguma maneira cerceada ou barrada pelo ambiente que ele está, vai depender dele a implementação dessa ideia. E vai fazer diferença para ele, pessoalmente, como meta, como conquista pessoal e como conquista entre os pares. E vai fazer também uma grande diferença para a instituição. Para a gente terminar, é possível ser feliz no trabalho ou não? Só é possível ser feliz no trabalho. A minha filosofia é essa. O trabalho como atividade de construção humana, de tudo que você pode construir dentro de um serviço público ou fora do serviço público e construindo para você. Como diz um ditado, que se o indivíduo gostar do que faz, ele não vai trabalhar nem um dia da sua vida, né? Que bom. Muito obrigado, viu, doutor Hamilton, pela presença aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigado. E a você, internauta, muito obrigado também e até a próxima.